Boa aula aí para todos. Eu fui. Bom dia, galera. Bom dia, Dado lindo. Eu sei que eu sou linda, Ana Luzia. O William tá chegando, o Jonathan também. Dá um tempinho aí pra galera chegando. Só pra vocês verem, ó, como tá meu cabelo. Lindo, liso e sem nenhum frizz. Meu Deus, um espelho. Passa a barba também, professor? Eu não, a barba é meu charme. Miguel chegando, Ítalo chegando. Débora chegando. Bom dia, professor. E aí, Ítalo, de boa? Beleza? Tranquilo demais. Tá, o Miguel faz meia hora que tá aqui, admitindo. Acho que a conexão dele tá meio ruim. Agora entrou o Miguel. Miguelito. Tinham quantas pessoas na aula anterior? Acho que umas 22. Maitê não veio. Como é, Lu? Maitê não vai vir não, porque ela tá sem internet desde ontem. Ah, tá, beleza. 20, tem 18, então tem 17, né? Que é 18 comigo. E aí tá Tinha faltando 18 chegar. na aula de Oswaldo. Tinha 18? É. Então 18 ao todo já contando com ele? Ou eram 19? 18 alunos e mais ele? Acho que era 17, mais ele que dava 18. Então pronto. Então já fechou, né? Beleza, então. Bom, aula passada a gente começou a trabalhar a parte de núcleo celular, não sei se vocês lembram, e a gente viu toda a estrutura de núcleo, como que é o núcleo, a estruturação, a membrana, né, que é, no caso, a carioteca, como é a carioteca, os poros do núcleo, o transporte de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, vimos várias características. Especificamente falamos sobre o material genético, a cromatina. Aí vimos o que é eucromatina, vimos o que é heterocromatina, certo? Alguém colocou alguma coisa no... Acho que foi no bate-papo. Ah, foi. Oi, Mayara. Ela dando bom dia. Ah, ela é muito fofa. Enfim, na aula passada a gente foi até a parte de cromatina, eucromatina, heterocromatina e tal, como era a organização, né, da cromatina em si. Então hoje a gente vai continuar aquele mesmo slideshare da aula passada, certo? Onde a gente vai dar continuidade a esse contexto de estudo do núcleo, tá? Vocês vão ver que a gente vai passar umas 3 ou 4 aulas seguidas aí falando de núcleo celular. Por quê? Porque o núcleo é a parte mais importante da célula. Tá? É nele que está contida todas as informações do indivíduo. É a partir do núcleo que as informações elas são enviadas para que as atividades metabólicas das células elas sejam realizadas. Ou seja, é o meu centro de informações. Então, se é uma estrutura complexa, logicamente não seria simples estudá-lo. Tá? Então, não tem como a gente estudar o núcleo de uma única vez ou estudar o núcleo assim, bem rapidão, o núcleo é só isso, não. Lá no fundamental até que dá, porque a gente vê só um aparato geral do que é um procarionte, eucarionte, estrutura do núcleo e tal, acabou-se, tá? Mas aqui a gente vai ter que começar a trabalhar um pouquinho mais a questão da parte de material genético, tá? Que é justamente o contexto de o cromossomo, a organização dos cromossomos, até mesmo as alterações cromossomiais, os tipos de cromossomos, a estrutura tridimensional de um cromossomo, ou seja, a gente vai ver tudo relacionado a material genético, certo? Então, vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. A tela está saindo ok para vocês? Sim, professor. Áudio massa também, né? Se responder é porque está escutando. Então, vamos lá. Em relação ao núcleo, isso aí já foi o que a gente finalizou na aula passada, certo? O processo que envolve a síntese de proteínas, tá? A transcrição, onde o DNA dá origem a um RNA mensageiro,
que se dá no núcleo, e a tradução onde o RNA mensageiro origina uma cadeia proteica que se dá no citoplasma. Isso aí a gente vai estudar também posteriormente lá na frente, quando estiver vendo a parte de síntese proteica, tá? O que a gente precisa saber é o seguinte, um cara chamado Balbiani, ele fez um experimento para comprovar... Ana Laura. Eu não, só obrigado. Eu brincando, eu vou aceitar. E Suzana também. Ah, vocês gostam mais de mim do que de Oswaldo, boy. Tem mais gente do que de Oswaldo, ó, tá vendo? Então, como eu tava dizendo, bom. né? Balbiano, ele fez uma experiência bem interessante. Ele pegou ameba, certo? Que é um protozoário, e aí ele cortava as amebas em vários pontos específicos, tá? Sendo que, por menor que ficasse o tamanho do citoplasma, a parte que ficava com o núcleo sempre era a parte que sobrevivia, tá? Então, vamos supor, ele pegava uma ameba, cortava em duas partes iguais, em tamanhos iguais, sendo que em uma dessas partes ficava o núcleo, em outra ficava apenas o citoplasma, tá? A que tinha o citoplasma, ela degradava, degenerava, morria. Daí, ele fez sucessivas experiências, sucessivos experimentos, ao ponto dele conseguir dividir um protozoário, deixando apenas o núcleo e uma pequena quantidade de citoplasma, e deixando uma grande quantidade de citoplasma sem o núcleo. E da mesma maneira, a parte que ficou com o núcleo voltou a realizar suas atividades metabólicas e sobreviveu. A parte que estava sem o núcleo, ela degenerou e morreu, tá? Então, nesse caso aí, Balbiani, ele conseguiu evidenciar que o núcleo é uma estrutura vital para qualquer célula, tá? No caso, a gente está falando de célula eucariótica, tá? Porque se a gente estiver falando de bactérias, não tem como a gente fazer isso numa bactéria, porque o material genético dela vai estar disperso no citoplasma. Mas aí ele mostrou a importância do núcleo para a sobrevivência da célula. Então, a partir daí, começou a se ter uma ideia diferente do núcleo e da função que estaria associada ao núcleo, que é justamente essa função de coordenar as atividades metabólicas. Então, a parte que ficava com o núcleo continuava com o metabolismo funcionando, então sobrevivia, numa boa. A parte que fica só o citoplasma, esse fragmento anucleado, ele não tem quem coordene suas atividades fisiológicas, suas atividades metabólicas e, consequentemente, o metabolismo nessa parte que só tem o citoplasma vai parar e o citoplasma em si entra num processo de degradação, degeneração, ou seja, vai morrer, certo? Então, Balbiani conseguiu explicar, ou conseguiu provar a partir disso aí que o núcleo ele é fundamental para o funcionamento da célula, tá? Daí no interior do núcleo eu posso ter a cromatina e eu posso ter o cromossomo. Qual que é a diferença entre cromatina e cromossomo, tá? Geneticamente falando, nenhuma. A única diferença aí vai ser a diferença estrutural, tá? Aonde a cromatina, ela vai estar descondensada, ela vai estar toda filamentosa, como vocês podem ver aí no lado esquerdo, e o cromossomo, ele vai estar condensado. É como se a cromatina começasse a espiralizar, como se ela começasse a dar volta sobre si, tá? E aí forma uma estrutura mais condensada. Então aí eu tenho um cromossomo, certo? Então o cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada. Tem o que de diferença? Só a organização. A informação genética que eu tenho nos dois é exatamente a mesma, tá? Então, os cromossomos nas células que vão iniciar mitose ou meiose, tá? Cada filamento de cromatina se espiraliza, tornando visível um cromossomo, que atinge a condensação máxima durante a metáfase. Desencarnem aí desses nomes aí, metáfase, prófase e tal. Talvez vocês já tenham escutado lá no fundamental, mas a gente vai voltar a falar disso aí quando estiver vendo a parte de mitose, meiose, síntese proteica, enfim, tá? O que a gente precisa saber é que o cromossomo é isso aqui, ó. É a cromatina que começa a condensar, começa a espiralizar, e aí, ao microscópio, quando na forma de cromossomo, já fica visível, certo? Então tá aí, ó. Cromossomo com suas respectivas partes, tá? Cada uma dessas estruturas que formam esse, entre aspas, X é chamado de braço, certo? Então, esses braços podem ser mais longos, podem ser mais curtos, podem ser iguais, certo? As extremidades, as pontinhas, são chamadas de telômeros,
tá? São áreas onde eu tenho DNA não decodificante. As duas partes que compõem o cromossomo são chamados de cromátides, tá? Isso aí já é um cromossomo duplicado, tá? E a área de ligação entre as duas cromátides é chamada de centrômero, tá? Que é justamente essa partezinha aqui que está com uma bolinha azul no meio, que é a área de ligação de duas cromátides. Lembrando que, desde a aula passada que eu falei para vocês, os cromossomos eles são divididos em cromossomos do tipo autossômico e cromossomos do tipo sexuais. O que são cromossomos autossômicos? O que são cromossomos sexuais? Cromossomos autossômicos são aqueles que estão associados a todas as características de um organismo vivo, exceto a determinação do sexo, tá? E o cromossomo sexual é justamente o que está associado especificamente à determinação do sexo, tá? E pode ou não influenciar em outras características, mas o ponto principal de um cromossomo sexual, que no caso dos seres humanos temos o cromossomo X e Y, e aí nós temos duas combinações distintas, XX ou XY, tá? Fornecendo assim indivíduos femininos e masculinos, respectivamente. Então, todas as vezes assim, um cromossomo autossômico que realiza e tal. Então, você já sabe que é um cromossomo que está relacionado a qualquer característica do organismo. Mas você vai dizer, um cromossomo sexual que atua da seguinte maneira. Você sabe que é um cromossomo que está associado à determinação do sexo do indivíduo, certo? Então, todo cromossomo, ele apresenta essas estruturas aí, tá? As cromátides, que são os dois braçozinhos, certo? São chamadas cromátides irmãs, tá? A constricção primária, também chamada de centrômero, que é aqui essa área de ligação, certo? Eu tenho também a constricção secundária, que aí é o que forma uma das extremidades que vai dar origem à ponta do cromossomo, digamos assim, que é chamada de telômero, tá? Então, essa partezinha aí que fica após essa constricção secundária é chamada de telômero ou a ponta dos cromossomos, certo? Então, tanto que aqui ele coloca os telômeros, aqui ó, ele coloca os telômeros, que são as extremidades, em cores diferentes, tá? São justamente uma área de DNA não decodificante, mas essa área de DNA não decodificante é como se fosse uma área de proteção do DNA codificante, tá? A estrutura do cromossomo, então tá aí, ó, uma fotomicrografia, tá aí o esquema desse cromossomo ao lado dele, então isso que você está vendo aqui em preto e branco é uma fotomicrografia, tá? Isso aqui é como se fosse o esquema que o cara fez a partir dela, e aí você tem, certo? O cromossomo sendo formado por DNA mais histonas, que estão espiralados entre si, certo? É como se você fosse descascando, digamos assim. E em cada uma casquinha que você vai tirando, vai aparecendo um negócio novo. Então, a constituição mais complexa tá aqui, ó, é o cromossomo, certo? O cromossomo é formado por esses filamentozinhos que estão enovelados entre si. Esses filamentos são formados por DNA mais histonas, tá? Que é a cromatina. A cromatina, se você for desembrulhando, você vai ver, tá? As histonas, que são as proteínas, ó. E se eu tirar as histonas, eu ainda tenho o DNA, certo? Então é como se eu fosse tirando capa por capa. Então, se tivesse várias capinhas e eu fosse tirando e cada uma dessas capas me revelasse uma estrutura diferente. Então, tem o DNA, que junto com as histonas vão formar as cromátides, que vão começar a espiralizar sobre si, que vão dar voltas sobre voltas, formando a estrutura condensada, que é o cromossomo, certo? Então, basicamente, é só a parte estrutural que a gente está vendo aqui que está diferenciando. Mas a informação genética que vai estar presente em uma cromatina é a mesma informação genética que eu vou ter em um cromossomo, tá? Lembrem-se disso aí. Oi, alguém ligou o microfone? Oi, perguntas? Tem alguém lá para entrar? Não, não tem. Então vamos lá. Aí ele está mostrando justamente o que eu falei anteriormente, certo? Ó, tudo começa com DNA, certo? DNA começa a se associar com as histonas, daí começa a formar fitas enoveladas. Essas fitas começam a dar volta sobre si e isso aí vai formar a estrutura do cromossomo, certo? Então é só a forma organizacional. A informação genética contida é exatamente a mesma, certo?
Então tá aí, ó. O cromossomo não duplicado aí na esquerda, um cromossomo duplicado após ele, um cromossomo duplicado e condensado, certo? E aí, a partir daí, eu tenho as chamadas cromátides, tá? Que são as estruturas iguais entre si, tá? Cromátides irmãs. E aí, cada uma dessas partezinhas deste X, digamos assim, entre aspas, tá? É chamado de braço cromossômico. Eu posso ter braços de tamanhos iguais ou eu posso ter braços de tamanhos diferentes. E isso também vai me evidenciar o tipo de cromossomo que a gente está falando, tá? Em relação à sua estrutura. Que aí a gente vai ter o metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. Lá na frente a gente vai ver isso aí, tá? O cinetocoro é a área de ligação entre os cromossomos e os microtúbulos que vêm dos centríolos durante o processo de divisão celular. Isso aqui, talvez agora para vocês não faça muito sentido, mas lá na frente vai fazer sentido, porque essa aí é uma das principais etapas do processo de divisão celular que vai fazer a divisão igual do material genético para duas células, tá? Então, preste atenção nisso aí, tá? Eu vou ter duas células, cada uma delas vai herdar uma desses braços, digamos assim, dessas cromátides irmãs, e no final do processo, quando as células se dividem e se separam, eu tenho duas células com iguais números de cromossomo e igual carga genética, logicamente, excetuando-se processos de mutações, de alterações genéticas, tá? Aí os tipos de cromossomos, como eu disse a vocês anteriormente, tá? Eu tenho o metacêntrico, que são cromossomos com os braços de mesmo comprimento, tá? Eu tenho o submetacêntrico, ele vai ter um par de braços ligeiramente maior que o outro, tá? Eu tenho o acrocêntrico, ele vai ter um par de braços muito grande e um par de braços muito pequeno, tá? E o telocêntrico, que vai ter somente um par de braço longo, tá? O centrômero ele vai ficar na extremidade e vai ligar os cromossomos, tá? Pelas pontinhas, tá? Pelo telômero. Não sei se vocês lembram, lá naquela slide anterior que eu mostrei, as pontinhas dos cromossomos são chamadas de telômeros. Por isso que ele é chamado de telocêntrico, porque o centrômero, que é a área de ligação nas cromátides, ela se dá na extremidade, que é o telômero, daí o nome telocêntrico, tá? Aqui estão os 4 tipos, ó. Se você prestar atenção, essa letra que tem C no meio, tá? É o centrômero, que é a área de ligação. Nesse primeiro, o metacêntrico, se você olhar a parte de cima e a parte de baixo, o que tem em B são chamados de braços, tá? A parte de cima e a parte de baixo no metacêntrico é igualzinho, tá? Se você pegar o segundo, tá, da esquerda para a direita, submetacêntrico, pode ver que ele tem um braço, que é os braços inferiores, ligeiramente maior que os superiores, tá? Em C, eu tenho o acrocêntrico, onde eu tenho os braços inferiores muito maiores que os superiores. Poderia ser invertido. Eu poderia ter esses braços grandões lá em cima e os menorzinhos lá embaixo, tá? Desde que eu tenha um braço muito maior e outro muito menor, independente de estar para cima ou estar para baixo, tá? Ele é chamado de acrocêntrico. E o último, se vocês prestarem atenção, eu tenho só um par de braços porque eles são unidos pela extremidade. Eles recebem o nome de telocêntrico, tá? Então tá aí, ó. Os tipos de cromossomos. Metacêntrico tá no meio, submetacêntrico pode ver que ele está ligeiramente deslocado, tá? Os braços de baixo são maiores que os de cima. O acrocêntrico, eles têm braços de baixo bem maior que os de cima. E o telocêntrico, ele está unido pela extremidade, lá pelas pontinhas, certo? Em relação aos cromossomos, eu tenho as regiões chamadas regiões homólogas. O que são regiões homólogas? Regiões iguais, tá? Então, por exemplo, eu tenho... O que são cromossomos homólogos, para começar a história? Cromossomos homólogos são cromossomos que vão estar na mesma posição, certo? Por exemplo, durante a fecundação, ocorre a troca de material genético entre indivíduos masculinos e femininos. Vamos lá. Nosso papai com nossa mamãe tiveram nós. Beleza.
O espermatozoide do nosso papai achou o óvulo da nossa mãe e fecundou. Beleza. O espermatozoide do nosso papai leva 23 cromossomos e o óvulo da nossa mamãe tem 23 cromossomos. Então, o que acontece? Os cromossomos homólogos são aqueles que vão ser iguais entre si, mas não são cópias idênticas. Porque se fossem cópias idênticas, o cromossomo do meu pai seria igual ao da minha mãe, meu pai e minha mãe seriam iguais. Tá? Então, na realidade, a gente diz que são os cromossomos que apresentam a compatibilidade, ou seja, o cromossomo 1 do meu pai vai emparelhar com o cromossomo 1 da minha mãe, o cromossomo 2 do meu pai com o 2 da minha mãe, o 10 do meu pai com o 10 da minha mãe. E isso vai acontecer nos 23 pares de cromossomos. Tá? E a partir daí, da interação entre esses cromossomos, originou-se nós. Tá? Então, nós somos uma mistura genética dos nossos pais, tá? Onde 50% do nosso material genético é de origem paterna e os outros 50% de origem materna, certo? Então, as cromátides irmãs é quando o meu cromossomo, quando ele sofre duplicação. As cromátides irmãs são cópias idênticas, tá? Os cromossomos homólogos são os cromossomos que vão possuir a mesma sequência gênica, sendo que provenientes de origens diferentes. Não são cromossomos como cópias idênticas, digamos assim. São os cromossomos iguais, mas com genes diferentes, tá? Cariótipo. Cariótipo vai ser a constituição genética de um indivíduo, tá? Então, o cariótipo humano, ele é constituído por 46 cromossomos, divididos em 23 pares de cromossomos. 22 desses pares são autossômicos, um desses pares é um par sexual, certo? Então, nesse caso aí, nós temos 23 pares, totalizando ao todo 46 cromossomos. E aí onde está? Em uma situação normal, tá? Nós teremos 46 cromossomos. Ótimo, beleza, maravilhoso, tá? Em situações atípicas, pode-se ocorrer algum tipo de síndrome cromossomial. O que é isso? Quando pessoas têm cromossomos a mais ou cromossomos a menos no seu cariótipo, tá? Isso pode acontecer, professor? Pode sim, tá? Eu posso ter pessoas com menos de 46 cromossomos e eu posso ter pessoas com mais de 46 cromossomos. Isso aí caracteriza algumas síndromes genéticas, tá? Então, uma delas bem conhecidas é quando o cara tem 47 cromossomos e o cromossomo que ao invés de estar em par, está em uma trinca, é o cromossomo de número 21. Então, quando ele está numa trinca, a gente chama de trissomia. Somia, cromossomo. 3 cromossomos no lugar aonde deveria ter apenas 2, já que cromossomos ficam aos pares. Tá? E essa trissomia do cromossomo 21 gera uma síndrome muito conhecida atualmente, que é a síndrome de Down, certo? Então, a gente vai ver várias síndromes genéticas, pode ter indivíduos com 45 cromossomos, com 47, enfim. Tá? Então, sendo que saiu de 46 cromossomos, já é considerado síndrome genética, já está fora dos padrões normais esperados para aquela espécie, no caso nós, a espécie humana, tá? Então tá aí, ó, os cromossomos, tá? Se vocês prestarem atenção, ele tem aí, ó, os cromossomos de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 22, certo? Não sei se vocês estão vendo aí. Então, eu tenho 22 pares de cromossomos autossômicos. Se vocês olharem no cantinho aqui, ó, ele tem um pouquinho mais acima o cromossomo X e um pouquinho mais abaixo o cromossomo Y, tá? Então, a constituição desse cara aí, ele é 22A, significa que ele tem 22 pares de autossomos, mais XY. Significa que isso é um homem, porque se fosse uma mulher, seria XX, tá? Todas as células do nosso corpo, exceto os gametas, são diploides, ou seja, possui 2 cromossomos de cada tipo, tá? Então vai ter os cromossomos aos pares, tá? Então, como eu disse a vocês, 23 pares de cromossomos homólogos, tá? E aí, por que os gametas não podem ter os 46 cromossomos? Por quê? Os gametas atuam na reprodução. E aí os gametas levam apenas a metade do material genético. Por quê? Eu vou ter
23 cromossomos levados pelo espermatozoide masculino, eu vou ter 23 cromossomos que são levados pelo óvulo feminino, e quando ocorre a fecundação, eu restabeleço a quantidade de cromossomos típico da nossa espécie, tá? Que eu volto a ter 46 cromossomos e estes vão se emparelhar, aqueles cromossomos homólogos que a gente falou anteriormente, certo? Então, em seres humanos, a gente diz que as células diploides, elas são representadas pelo símbolo 2N, tá? Então, em seres humanos, 2N, ou seja, células diploide, ela vai ser igual a 46. Isso significa o quê? 2N, células diploide, tem 46 cromossomos. N, no caso a metade de 2N, são células haploides. E as células haploides têm 23 cromossomos. Em nós, seres humanos, prestem atenção nisso aí, tá? Em nós, seres humanos, as únicas células que apresentam metade do material genético são células da linhagem germinativas, ou seja, células reprodutivas, tá? Todas as demais células do meu organismo, excetuei espermatozoide e óvulo. Pronto. Tirei espermatozoide e óvulo do lance, todas as outras células vão apresentar 46 cromossomos na sua constituição, tá? Isso em se falando, logicamente, de um indivíduo que tem a sua constituição genética normal, tá? Autossomos e heterossomos, a gente já falou bastante disso aí, mas vamos frisar de novo. Autossomos ou cromossomos somáticos são aqueles que estão associados às características do indivíduo. Heterossomos ou cromossomos sexuais são os cromossomos X e Y e estão especificamente ligados à determinação do sexo do indivíduo. Então, vê lá embaixo nesse quadradinho aqui, ó, que ele tem esse quadradinho. Ui, foi o que eu fiz? Chega, acorde. Aqui, voltou. Cadê? Ixi, como é tão longe? Aqui. Pronto. Vê isso aqui, ó. Quando eu tenho 22 pares de autossomos mais XY, se eu tenho 22 pares, isso quer dizer que eu tenho 44 cromossomos, tá? Com mais X e Y, que são mais 2, formam 46, tá? Então, se eu tenho 22 pares de autossomos, então você pode achar a simbologia 22A Professor, mais... Oi. tem alguém pedindo para você aceitar. Beleza, valeu. Você vai ter assim o símbolo 22A mais XY. Significa 22 autossomos mais XY. É o indivíduo masculino, tá? Você pode ter 22A mais XX, certo? Então, são 22 pares de autossomos mais os 2 cromossomos X para a determinação do sexo. Isso determina indivíduos do gênero feminino, certo? Até aí, tranquilo, de boas, legal. Se tiver com dúvida, liga o microfone aí e dá um alô. Alô, olha eu aqui, pronto. Aí a microscopia eletrônica do cromossomo X e Y, certo? Então dá para ver que o cromossomo X ele é muito maior que o cromossomo Y, tá? É como se o cromossomo Y fosse um cromossomo, entre aspas, atrofiado, certo? E aí, esses cromossomos, eles diferem entre si de acordo com o tamanho. Tá? E aí ele não tem áreas completamente compatíveis entre si, determinando assim o gênero masculino, tá? Nos cromossomos sexuais, tá aí, ó, os cromossomos X e os cromossomos Y, e como eles emparelham entre si para determinar o sexo do indivíduo, determinar o gênero do indivíduo. O cromossomo Y é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, além de conter uma proporção encurtada em que existem genes exclusivos do sexo masculino. Observe na figura abaixo que uma parte do cromossomo X não possui alelos em Y, isto é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga. Tá? Então, é o único caso onde os cromossomos não homólogos eles conseguem emparelhar entre si. Todos os outros cromossomos, todos os outros 22 pares, eles têm que ser exatamente iguais entre si para poder emparelhar e ter os genes exatamente nos mesmos locais, certo?
Então, algumas síndromes genéticas, tá? Síndrome de AP é um defeito genético que faz parte das quase 6.000 síndromes genéticas conhecidas. Então, a gente vai falar apenas algumas dessas síndromes, a gente vai falar de todas elas, a gente vai falar das principais, tá? Pode ser herdada de um dos pais ou pode ser uma mutação, tá? Pode acontecer por meio de mutações. Ocorrem aproximadamente 1 para 160 mil a 200 mil nascidos vivos, ou seja, é uma síndrome bastante rara. Sua causa é encontrada em uma mutação durante o período de gestação nos fatores de crescimento dos fibroblastos, tá? Que ocorre durante o processo de formação dos gametas, que desconhecem as causas que produzem essa mutação, se desconhecem as causas que produzem essa mutação, tá? Então, existem síndromes genéticas tão raras, que não tem nem como ser estudadas, que elas ocorrem tão aleatoriamente que não se sabe ao certo. Sabe-se de onde vem, mas não sabe-se como ela foi gerada, certo? Sim, lembrando que essas síndromes aqui são chamadas de síndromes genéticas. Eu tenho também as síndromes cromossômicas, tá? Aqui a gente está falando de mutações, de alterações genéticas. Esse carinha aqui, ele tem 46 cromossomos do mesmo jeito que qualquer outro indivíduo, tá? Sendo que em um desses cromossomos existe defeito, tá? E esse defeito, ele acaba gerando essas anormalidades estruturais, tá? A síndrome de Patau, certo? Aí já é uma síndrome onde eu tenho a trissomia do cromossomo de número 13. Então, ao invés de 2 cromossomos na posição 13, eu tenho 3 cromossomos na posição 13, tá? Então, é uma síndrome que gera muitas malformações congênitas, principalmente do sistema nervoso central, tá? Às vezes, até a anencefalia, que é não desenvolver encéfalo. Ele pode ter arrencefalia, ou seja, a diminuição do tamanho do encéfalo, tá? Defeito de malformação nos olhos, ausência de olho, problemas auditivos, anormalidade no controle respiratório, fenda palatina, também chamada de lábio leporino, tá? Rins policístico, malformação nas mãos. Então, o cara que tem a síndrome de Patau, muito raramente ele vai sobreviver, porque ocorre muitas malformações ao mesmo tempo. E isso acarreta em problemas, tá? Que podem desencadear a morte do indivíduo. Síndrome de Turner, tá? A síndrome de Turner é uma monossomia, tá? Ao invés de 46 cromossomos, o indivíduo ele vai ter apenas 45. Vai ser um indivíduo do gênero feminino, tá? Que não possui a cromatina sexual ou não possui o cromossomo Y, tá? Então, é um indivíduo que poderia ser XX ou XY, mas não tem nem o outro X, nem o Y, tá? Então, eu tenho 45 cromossomos, há a ausência de um cromossomo sexual. Então, esse indivíduo ele vai ser representado por 45A mais X, ou seja, 45 cromossomos, sendo que um cromossomo destes é o X, não tem o Y, tá? Síndrome pode surgir quando está ausente o cromossomo X paterno no espermatozoide, tá? As meninas com esta síndrome são idênticas ao nascimento ou antes da puberdade por suas características fenotípicas distintivas. A constituição cromossômica mais frequente de 45, com X, sem um segundo cromossomo sexual, X ou Y, tá? Isso é uma síndrome que antigamente era chamada de meninismo, tá? Que o indivíduo chega à sua fase adulta, a mulher chega à sua fase adulta e não desenvolve nenhuma característica de amadurecimento sexual, tá? Então vai ter os ovários involuídos, não vai desenvolver mamas, não vai ter a maturação sexual, não vai ter menarca, não vai ter um crescimento adequado, certo? Então, é uma síndrome que ela não é tão rara e também não é tão letal, certo? Mas ela traz esses probleminhas aí. Síndrome de Turner, tá? A síndrome de Turner também é uma trissomia, tá? Como é o nome da outra síndrome que você falou agora? A anterior é a... Sim, continuando. Síndrome de Turner. Ah, obrigada. De Patau. Anterior, Patau. Síndrome de Turner, que é monossomia, certo? A ausência de um cromossomo X.
Aí, ó, Ah, tá bom. eu nem sabia que estava com esse slide aqui. Ele está dizendo tudo. Ó. No momento do nascimento, durante a infância, pescoço largo, retrognatismo, ou seja, a mandíbula ela é proeminente, a pessoa tem um queixo grande, tá? Pálpebras caídas, então tem aquele olho meio inchado, baixa estatura, retardo de crescimento. Na adolescência e juventude, vai ter baixa estatura, tá? Dificuldade de aprendizagem, falência ovariana vai fazer com que não haja a produção de hormônios femininos e, consequentemente, não haja o amadurecimento sexual. Então, não desenvolve as mamas, não ocorre o alargamento do quadril, não ocorre a caracterização sexual secundária feminilizante, certo? A síndrome de Klinefelter, tá? É uma pessoa do sexo masculino apresenta um cromossomo X a mais, ou seja, em vez de ser XY, ele é XXY, tá? Então, nesse caso aí, o cara tem 47 cromossomos. Preste atenção. Ao invés do cara ser XY, ele vai ser XXY, tá? Então, pode parecer pouco, mas a alteração genética clássica desses indivíduos é formada por um cromossomo X e um Y. Pode levar a alguns problemas mais complexos e que acompanha a pessoa por toda a vida. Por causa da presença de um cromossomo X a mais na genética sexual, a síndrome de Klinefelter é muitas vezes designada como síndrome 47XXY, tá? E aí, na infância, músculos fracos, desenvolvimento motor lento, problemas congênitos como testículos que não tenham descido para a bolsa escrotal, que é o que a gente chama de o testículo fica na cavidade abdominal, certo? Na infância, pernas mais longas e braços longos também e o tronco curto, certo? Puberdade ausente, atrasada ou incompleta, tecido alargado na mama, que é o que nós chamamos de ginecomastia, certo? Na fase adulta, infertilidade, testículos e pênis atrofiados, estatura maior que a média, certo? Sendo que é uma estatura maior que a média, mas é um pouquinho, o cara fica um pouquinho estranho, porque ele cresce muito os braços e as pernas. E o tronco dele acaba ficando mais curto em relação aos braços e pernas, tá? Os ossos são fracos por conta desse crescimento excessivo, tá? E como ele tem uma atrofia testicular, ele vai produzir menos hormônios sexuais masculinos e, consequentemente, vai ter as características sexuais secundárias masculinizantes menos desenvolvidas e a diminuição do desejo sexual, tá? A síndrome de Down foi uma das primeiras que eu falei para vocês, tá? É a trissomia no cromossomo 21. Então, ao invés de 2 cromossomos na posição 21, eu tenho 3, tá? Com o avanço da idade materna, existe maior probabilidade de gestar um bebê com alterações cromossômicas. Tem até um gráficozinho que ele mostra que quanto maior a idade da mulher, ele vai dando a probabilidade de ter um filho com síndrome de Down, tá? Isso é originado porque, ao passo que a gente vai envelhecendo, nossos gametas vão sendo produzidos e a probabilidade de erro de disjunção cromossômica durante a produção dos gametas é bem maior, tá? Mas é uma síndrome que hoje tem alguns tipos de tratamentos, terapias e acompanhamento. Geralmente, quem tem síndrome de Down, algumas pessoas podem levar uma vida normal, certo? Aí vai depender do grau de acometimento de cada órgão, tá? Então, embora apresentem deficiências intelectuais e de aprendizado, são pessoas com personalidade única que estabelecem boa comunicação e também são sensíveis e interessantes, tá? Pessoas com síndrome de Down têm maior risco de sofrer alguns problemas de saúde, como, principalmente, um dos principais, problemas cardíacos, tá? Então, são pessoas que têm má formação coronária, má formação de algumas veias, algumas artérias cardíacas, e aí tem predisposição